e um jogador que tem muito prestígio com a torcida rubro-negra, que espera que nesta temporada de 2019 o Diego possa ajudar o Flamengo, liderar o Flamengo. Ele é o camisa 10 para a volta de grandes conquistas. Lembrando que o Flamengo, em termos de títulos nacionais e internacionais, há muito tempo não levanta uma taça. Copa do Brasil de 2013 foi o último título sem ser o campeonato carioca que o Flamengo conquistou. E em termos internacionais, desde 1999, quando ganhou a Copa Mercosul, o Flamengo não levanta uma taça internacional. Esteve perto aqui mesmo no Maracanã em 2017, na final da Sul-Americana, contra o Independiente da Argentina, e acabou perdendo. O Flamengo vem batendo na trave, vem chegando, e o torcedor rubro-negro, a maior torcida do mundo, acredita que esse ano o Flamengo está mais forte, está mais preparado, com um elenco mais robusto e, diferentemente de outras temporadas, embora o Abelão, que você está vendo ali, o Abel Braga, não seja um treinador que a torcida do Flamengo, na sua boa parte, admira profundamente, acha que o Abel é um técnico capaz, e é mesmo, com a sua rodagem no futebol, de levar o Flamengo a voos maiores na Libertadores da América. Facebook Watch na Libertadores 2019. Interação. Performance para aproximar você das suas paixões. Bridgestone, patrocinador oficial. Estamos de volta e vamos acompanhar a apoteose da entrada em campo. Os times perfilados. É a hora da verdade. E a torcida canta pra cima deles, Flamengo. Vamos ouvir a galera. A nação canta. Quer emoção e motivação maior que essa? O povo rubro-negro cantando. E os artistas do espetáculo vêm aí em busca da glória eterna de ganhar a Libertadores. E a nação diz: agora o seu povo quer o mundo de novo. Embalado pela nação rubro-negro, Flamengo em campo junto com o San José. Tem tudo para ser uma noite especial de Libertadores América. E você acompanhando com a gente no Facebook, compartilhe, diga para o seu amigo. A transmissão do jogo é no Facebook Watch, no clima da Libertadores América. Os jogadores vão cumprimentando aí a equipe de arbitragem que vem do Chile. Ali você viu a equipe de arbitragem para o jogo entre Flamengo e San José. Um bom trabalho aí para a arbitragem, né? Que sempre gera polêmica, mas que seja uma noite tranquila em relação à arbitragem. Temos ali o treinador Miguel Ponce, time do Flamengo perfilado para tirar aí a foto que registra o jogo Flamengo e San José. Arrascaeta titular. Hoje não tem Uribe, hoje não tem Gabigol. E a escalação do Flamengo na tela tem Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê. No meio campo, o Flamengo vai com Cueja, William Arão, o capitão Diego, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique. E ali os capitães. Ali com o árbitro que você está vendo, a equipe de arbitragem que veio do Chile. Christian Schimann, Cláudio Rios, César Deichler, do Chile. A
equipe de arbitragem. Bom trabalho para todos eles. Pedro Massa é o chileno que vai comandar o jogo aqui no Maracanã. San José vem com Lampi no gol. Juárez, Rodrigues, Leonardo Toco e Jair Torrico. Gutierrez, Ovando, Didi Torrico. O Ramalho, que já passou aqui no futebol brasileiro no Vitória. Javier Sanguinetti. E o homem que dá trabalho, que é perigoso lá na frente, o veterano Salcedo, 39 anos. Essa é a escalação da equipe chilena, do Miguel Ponce. Muita fé, hein? O anjinho rubro-negro puxando essa corrente. Aqui no Maracanã. Ali o Abel, que recentemente teve um probleminha no coração, mas está bem, infelizmente, saudável o Abel Braga, para aguentar essa pressão toda. E a torcida canta. Você vai cantando a famosa música, né? Que o Maraca é nosso. Agora o Flamengo tem a possibilidade de administrar o Maracanã pelos próximos 6 meses, uma parceria com o Fluminense. E vamos para o início do jogo. É hora da bola rolar. É hora de viver as emoções da Libertadores da América. Boa arbitragem aí para o Massa, o chileno. E toda a equipe do Facebook Watch com você. Interagem aqui ao longo da nossa transmissão. Participe, mande o seu recado. E aí, está otimista, rubro-negro? É hoje o jogo para o Flamengo assumir a liderança do grupo. Lembrando que se o Flamengo vencer por 3 gols de diferença, ele vira líder da chave, hein? Então é hora de participar. Venha com a gente. Vamos curtir a Libertadores da América. Diego fazendo ali aquele trabalho especial de alongamento, de fortalecimento. É um jogador de confiança do técnico Abel Braga. Diego, torcedor pede para que o Flamengo vá para cima. O árbitro está guardando apenas ali a autorização do delegado do jogo. É grupo D da Libertadores da América. São as emoções da Libertadores aqui na tela do Facebook. Estou com o Eugênio Leal, estou com o Flávio Minique e com você acompanhando com a gente em todo o Brasil, hein? Olha o River Plate jogando contra o Alianza Lima, né? Grupo do Internacional. River Plate vencendo o jogo por 2-0. Ainda teremos essa noite Emelec e Deportivo Lara pelo grupo do Cruzeiro. Demorando um pouquinho aí para dar a autorização ao início do jogo. O árbitro, 21 horas em ponto no Rio de Janeiro. É o horário previsto para o início da partida. Ficou tudo pronto antes da hora, João. Dá tempo então de dizer o seguinte: você perguntou sobre os destaques do San José. Eu não acrescentei à lista o Rodrigo Ramalho, camisa 8, que é um atacante que tem um potente chute de fora da área. É também uma ameaça ofensiva ao Flamengo, junto ao Salcedo e ao Sanguinetti. E a bola está rolando! Vamos contar a história de Flamengo e San José para você aqui no Maracanã. É jogo importante, é jogo de classificação e cada bola a galera vibrando junto com o time, hein? Já no início. Aí o Abel Braga. Muita experiência em Libertadores como internacional no seu currículo. E Mundial também. Aí chega o San José pelo lado direito, tenta avançar o Juárez, faz o cruzamento, intercepta ali na área o Rodrigo Caio. Vem o bloqueio, vem a marcação, o Flamengo acaba ficando acuado, perdendo a bola, chega o Rodrigo Caio, chuta tudo, a bola vem na área com perigo, Diego Alves. O Salcedo já fechava ali, hein? O Flamengo tentou tirar a bola lá de trás e não conseguiu. Aí a reposição aqui do lado direito com o Pará. Ilharão já se apresenta. Everton Ribeiro. Inversão para o Renê. Contra ele, ele fez um grande jogo no Maracanã. Renê. Contra o Penharol, o Flamengo não teve uma das melhores atuações do ano. Agora ficou pedindo a falta ali. O jogo seguiu. E a fila anda. Vem o Flamengo com o Cueja. Mais atrás o Rodrigo Caio. Virada para o Milharão. Jogador que o Abel Braga sempre ressalta, né? Que dá equilíbrio ao time do Flamengo. Esse é o Léo Duarte. Voltando com o Diego Alves. O
Flamengo sai do toque. Sempre uma situação que deixa o torcedor um pouco preocupado, ansioso. Bruno Henrique saiu aqui da frente. Veio buscar aqui para fazer a parede. Everton Ribeiro, Diego, buscou a tabelinha. Everton Ribeiro roubou. Arrascaeta na esquerda. Olha o Arrascaí na cara do gol. Bateu, defendeu o Lampe. Eita, quase saiu o gol do Arrascaeta no Maraca, para enlouquecer a nação rubro-negra. Ele bateu seco, rasante, defesaça do Lampe. Tá só começando o jogo aqui no Maracanã. Arrascaeta vem na cobrança, manda para a área, de cabeça, Diego. É gol do Mengão. Gol! O camisa 10 da Gávea manda pra dentro e faz a festa da maior torcida do Brasil e do mundo. E quem desviou na primeira trave, Bruno Henrique, improvisado, mas leva jeito pro negócio. Desviou e o Diego, com muita rapidez, tocou de cabeça no contrapé do Lampe. Vibra o Abel. Vibra a maior nação do planeta bola. 1 para o Flamengo, 0 para o San José. Está no comecinho. E vem o Flamengo de novo. Bruno Henrique partiu. Foi desequilibrado. E é falta nele. O árbitro marcou. O jogo começa a milhão, Eugênio. Não dá para falar muito não. O Flamengo começou voando. Teve a chance de gol com a Arrascaeta numa grande jogada do Everton Ribeiro. E na cobrança do escanteio, o gol é legal. Há um jogador do São José quase na linha de fundo na hora do escanteio. Então o desvio do Bruno Henrique na primeira trave, nisso o Diego vem por trás da zaga, mas ele está em condição legal porque havia um jogador, como eu disse, bem junto à linha de fundo na hora da cobrança do escanteio. A bola vai em cima do goleiro que não defende, que foi muito a queima-roupa, e ela morre dentro do gol. O Flamengo começa voando para cima do São José. Opa, tem expulsão, hein? E olha a barreira, hein? Tem expulsão, número 27 ali, o Toco. Tá fora do jogo. 4 minutos de partida no Maracanã. E é um panorama que nem o mais otimista rubro-negro poderia imaginar. Com 4 minutos, 1-0 para o Flamengo e o Toco expulso. Se espera, é uma goleada diante disso, né? Muito bem, vamos ver, ó. É isso aí, o árbitro está convidando o Leonardo Toco a se retirar. Foi expulso. Ele fala aqui alguma coisa com o árbitro assistente, o Christian Schima. Mas o torcedor do Flamengo não está nem aí. Está querendo comemorar, vibrar. 1-0 para o Flamengo. Estranho foi a demora do árbitro para apresentar o cartão. Ele marca a falta. A situação ali de cobrança demora um pouquinho, ele vai lá, busca o jogador e aplica o cartão. É o jogador que comete a falta quando o Bruno Henrique entrava cara a cara com o goleiro na direção do gol. Aquela famosa clara e manifesta chance de gol, oportunidade de gol. Que confusão embaixo, hein, Vinique? Que loucura, hein? É toda uma confusão, porque os jogadores do São José estão cobrando aqui o árbitro, apontando para o auxiliar. Não sei se eles pedem um possível impedimento do Bruno Henrique ou pedem uma outra interpretação, porque eles ficam cercando o árbitro e apontando em direção ao auxiliar, reclamando dessa expulsão. Detalhe que o Abel Braga pouco comemorou o primeiro gol, se manteve concentrado, braços cruzados, acompanha tudo sem dar uma palavra. E lembrando que o Flamengo precisa vencer por 3 gols de diferença para chegar à liderança, daí uma boa oportunidade. É verdade, olha, ele fez a falta no Bruno Henrique, o Leonardo Toco, e sai ali protestando, dizendo que não era lance para expulsão, mas o árbitro, depois de um tempo, como bem frisou o Eugênio, ele decidiu, conversando aqui com o auxiliar via rádio, e ele tinha que expulsar, e mostrou o cartão vermelho para o Toco. Fez a falta do Bruno Henrique, que ia sair na cara do goleiro Lampe. Então o São José está em apuros, hein? Já está perdendo por 1-0 e o Flamengo numa boa. E veja que dupla de respeito para bater a falta, né? O Flamengo tem ali o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Everton já sai da bola e
Ele toma distância. Ele já fez gol decisivo para o Flamengo na decisão da Taça Rio. Arrascaeta. A torcida na expectativa. Arrascaeta bateu, explode essa bola no peito do Nome. Volta para o Rodrigo Caio. Tenta o cruzamento. O Ari chega. Rodrigo Caio briga. Vem na bola, luta, mas o árbitro para o jogo e dá a falta do jogador do Flamengo. O Toco, que foi expulso, é o quarto zagueiro da equipe. Se o técnico quiser recompor, quem tem no banco para a posição dele é o César Mena, aquele mesmo que fez 2 gols contra no jogo lá da LDU. E entrou para a história da Libertadores, o único jogador até hoje a fazer 2 gols contra em uma partida de Libertadores. O Flamengo vem no abafa, vem na pressão, para cima do San José. Tentava apertar lá o Bruno Henrique. San José tenta sair jogando com o Salcedo. Estamos juntos aqui no Facebook, direto do Maracanã. É jogo de Libertadores, grupo D. Olha a tabelinha. Boa antecipação ali do Léo Duarte, Everton Ribeiro. Flamengo já faz a conexão rápida. Arrascaeta, curto aqui pro Diego. Ele passa bem. Diego, autor do gol, o 10 da Gávea, mandando para dentro. Falta nele. Flamengo tem pressa. Flamengo tem apetite. Flamengo vai para cima no embalo da sua nação. Everton Ribeiro, Pará, cruzou do outro lado. Tava lá o Bruno Henrique. Lambi foi por cima e defendeu. Lambi, goleiro de seleção, da seleção boliviana, já fez grandes atuações e recentemente estava no Boca Juniors. Ele foi contratado pelo Boca quando o Andrada se machucou ano passado, mas acabou não chegando a jogar com a camisa do Boca. Esse ano foi contratado pelo San José. É isso aí, e o torcedor do Flamengo vai cantando feliz da vida no Maracanã e em toda parte do mundo, acompanhando no Facebook Watch. O torcedor está dizendo que nasceu o Flamengo e para sempre vai amar o Flamengo. É o que canta o torcedor. Everton Ribeiro com o Pará. Pará chega aqui na direita. O William Arão já infiltra, né? Uma das principais características do Anão. Ih, rapaz! Que traço do Everton Ribeiro! Lá vem cruzamento. Aí ele exagerou. E mandou a bola para fora. Ele buscava o Diego, né? Que está lá do outro lado. Everton Ribeiro rabiscou para cima do marcador. Olha, nesse momento, a classificação do grupo, o Flamengo tem 9 pontos junto com o Pearol, mas está 1 gol atrás no saldo na classificação. O Flamengo precisa de mais 2 gols para virar líder do grupo também no saldo. Olha a pegada, ó. O Flamengo vai com muita vontade ali com o Cuejar e o Anão. Ótima antecipação do Léo Duarte, no tempo certinho da bola. Pará voltando com o Rodrigo Caio. Gol do Diego saiu logo no início. O Flamengo vai vencendo por 1-0. O Eja. Olha o Diego de primeira. Tentando acionar o Arrascaeta. Veio pela esquerda. Ganhou o lance uruguaio. Boa jogada do Arrasca. Ele cruza e acaba atrasando para o goleiro. Mas essa formação aí com os 3 jogando juntos, de início vai funcionando bem, Eugênio. Vai, a gente vê o Diego aberto, né? Jogando lá pela esquerda. O Diego dando mais aquela amplitude, com o Arrascaeta um pouquinho mais centralizado. Mas de vez em quando eles invertem o posicionamento. Passamos aí de 10 minutos no Maracanã e lá vem o Diego de novo. Toca a bola para o Bruno Henrique. Leva lá no fundo do campo. Tem 2 na marcação. Aí ele é obrigado a voltar. Se apresenta o René. O Flamengo toma conta do jogo do Maracanã. Diego. O Eja, participem, compartilhe. É transmissão histórica. A primeira transmissão de um jogo do Flamengo no Facebook, jogo de Libertadores. Fale com seus amigos, compartilhe, você que está ligado na nossa transmissão. E vai interagindo aí, fique à vontade, hein? Esse é o principal motivo do nosso trabalho. É uma nova era. É a Libertadores no Facebook Watch. Vai descendo lá pela direita o San José, o Twitter sempre acompanhando em cima, na marcação. E acabou cometendo a falta o Ariel Juárez em cima do Arrascaeta. Você viu o lance aí? Ele, nossa, foi um pontapé. Como você percebeu aqui no detalhe, João, nossa transmissão. Flávio Vinick, diga, Vinick. Vou passar uma curiosidade aqui. Esse foi o 4º gol do Diego em 2019, em 16 jogos, contando esse. No total, o Diego tem 37, 38 agora gols com a camisa do Flamengo em 135 partidas. Pois é, Diego já desde o meio de 2016 no Flamengo e vem fazendo realmente uma grande temporada até aqui o Diego.
a torcida, quando chega no tempo de 10 minutos, faz uma homenagem aos garotos do Ninho. Tragédia que marcou a história do Flamengo no início do mês de fevereiro. Será assim durante todo o ano, né? A lembrança será eterna. Aí vem o Everton Ribeiro, passa bem, rabiscou, tocou na direita, para, chega, cruza, dentro da área, Bruno Henrique estava ali, boa antecipação do zagueiro. Mas o Flamengo vem na pressão, rouba a bola, Coelho. Ele buscou pelo alto, Arão, escora, Everton Ribeiro, uma lampada pelo desvio no meio do caminho. Escanteio para o Flamengo aqui no Maraca. Jogada típica do William Arão, né? Ele infiltra na área, pede o cruzamento, ela veio do René, Arão ajeitou e o Everton Ribeiro chutou. Atmosfera ótima no Maracanã. Torcida do Flamengo delirando. Everton Ribeiro deixou para o Arrascaeta. Ele bate o escanteio, vem o Rodrigo Caio de trás. Vai para a cabeçada, jogadinha ensaiada ali. Eles trocaram de posição. E o Rodrigo Caio também forte no jogo aéreo. E o William Arão saiu reclamando com o árbitro que foi puxado na área. Léo Duarte começou o ano como reserva, né, para o Rodolfo, mas acabou se firmando como titular. Sente só a jogada aí, ó. E o Arão foi puxado ali no meio mesmo, Eugênio? Ou ele deu uma forçada de barra, na sua opinião, Eugênio? É aquela história da interpretação, até que ponto aquele contato ali, aquele puxão na camisa, realmente foi suficiente para derrubar o Arão. Mas se o árbitro fosse rigoroso, se tivesse o VAR para analisar com câmera lenta, poderia ter marcado o pênalti. Aliás, lembrando que o VAR entrará em ação na Libertadores a partir das quartas de final. Aqui Maracanã, Flamengo 1, gol do Diego, São José 0. Everton Ribeiro tentou meter uma rosca na bola, buscando o Arrascaeta. Ela fica com o Lampi. Daqui a pouco tem um intervalo aqui no Facebook do Clima da Libertadores. Abel Neto estará com a gente no intervalo no Facebook Watch. Aí o Coelho. Coelho na direita para o Pará. Pará com o Everton Ribeiro. E a galera não para de cantar, embalando o time. Diego tentou a enfiada. Veio o Diego com disposição, com garra. Aí o San José de Oruro tenta sair desse sufoco, dessa enrascada que ele está aqui no Maracanã, hein? Leonardo Toco, zagueiro, fez falta no Bruno Henrique. Foi expulso logo no começo do jogo. San José vai ter que se virar com 10, hein? Tem apenas um ponto até agora no grupo. É a equipe mais limitada, sem dúvida, desse grupo dele. Ali o Diego errou um passe no meio. Buscava o Arrascaeta. Já retomou o Gutierrez. Tenta o lançamento para o Salcedo. Toma conta ali do pedaço o Rodrigo Caio. O Ejara aciona o Pará. Vamos juntos com a Libertadores América. Esse é o último jogo do Flamengo na fase de grupos aqui no Maracanã. O Flamengo só voltará a jogar no Maracanã passando para as oitavas de final. E o Bruno Henrique vem tocando para o Everton Ribeiro. Acionou o Diego. Arrascaeta está livre na ponta. Ele recebe. A galera leva fé no Arrascaeta. Combinou com o Diego. Lançou para o Everton Ribeiro que infiltrava. Movimentação rápida. Troca de posições. Para deixar a defesa do San José maluca. É o que vai tentando fazer aí o trio do Flamengo. Mas essa bola sobrou para o Lampi. Temos aí 15 minutos no Maracanã. Os dois próximos jogos do Flamengo fora de casa. LDU em Quito e depois a última rodada contra o Peñarol em Montevideo. Aí vai avançando bem o René. Chega, toca de lado. Arrascaeta. Batida bonita na bola, né? Deu uma fatiada nela. Chegou no pé do Pará. Pará para o Arão. Diego infiltra. Coelho domina. Arma na esquerda. É para o René. Tenta o cruzamento. Abriu bem. Achou o Arrasca. Ele devolveu. Everton Ribeiro. Não teve domínio. E o que é uma coisa rara, né? Porque o Everton Ribeiro trata a bola com muito carinho. E ela adora o Everton Ribeiro. O San José parte mais uma vez lá pelo lado direito. Já volta ali para atrapalhar tudo com o Iger. Ela acabou saindo. É posse de bola para o Flamengo. Já temos aí algumas equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores América. Entre elas, duas equipes brasileiras. O Internacional
e o Cruzeiro. O Atlético Paranaense muito bem encaminhado, Palmeiras e Flamengo também vão ficando numa boa situação. O Grêmio ainda está vivo, tem chance, e o Atlético Mineiro numa situação dramática, praticamente eliminado. O Atlético que hoje demitiu o Levir Coupe. Aqui a Arrascaeta. Arrascaeta dominou e passou. Acelerou o jogo. Pela esquerda, Everton Ribeiro. Adiantou um pouquinho. Chegou o zagueiro, dividiu com ele, o Rodrigues. Mas o Flamengo ganha escanteio. E o Lante está ali orientando a rapaziada, orientando a defesa. Vai chegar lá do outro lado para fazer a cobrança do escanteio, o Everton Ribeiro. O Ilharão está reclamando toda hora que está sendo puxado, hein? Aí o torcedor, ó, tá vencendo por 1-0, mas sabe como é, tá na expectativa. René recebeu, cruzou, mandou para a área, a bola passa, fica viva. E vai sobrando aí pro Lampi. Eugênio, e o jogo? Até agora, análise do Eugênio Leal aqui no Facebook. Jogo de um time só, né? O Flamengo fez o gol logo no início e na sequência o time do San José teve um jogador expulso, então os bolivianos praticamente não jogam, apenas se defendem no Maracanã. Fizeram uma recomposição defensiva, recuando o volante Gutierrez para a zaga, para formar a zaga ali ao lado do Edemir Rodrigues, e aí o time perdeu ainda mais força para trabalhar essa bola no meio de campo. Vai tentar jogadas esporádicas, usando lá o Salcedo como parede, né, como pivô, para esperar a aproximação ou do Ramalho ou do Sanguinetti. O Flamengo, com tranquilidade, troca passes, vai chegar, vai evoluir no campo. Precisa jogar um pouco mais ao lado, né, as laterais, para abrir, para espaçar a defesa adversária. Mas domina o jogo com tranquilidade. Vai chegando mais uma vez o San José na área. Olha a jogada, olha a chance do empate. Diego Alves voltou, Salcedo. É gol do San José. Gol do San José no Maracanã. Salcedo dominou. O Flamengo dominava o jogo. Os dois torcedores do San José não acreditam. Saiu o gol do San José no Maracanã. Abel Braga também não crê, mas é verdade. Veja aí, saiu a tabela. O drible, Diego Alves, uma defesaça, hein? E aí o Salcedo é o ofício dele. Finalizador. Ele não perdoa. Ele não teve pena. Salcedo empata o jogo no Maraca. Que coisa, Eugênio. É futebol, é Libertadores, Eugênio. É futebol. Eu tenho dúvida com relação ao posicionamento do Sanguinetti. Na hora que ele recebe o passe do Salcedo, se ele está em condição legal, a jogada prossegue, ele chuta, o Diego dá o rebote e o Salcedo aproveita. Aquilo que eu dizia, usando o Salcedo como parede para fazer a aproximação com o Sanguinetti ou com o Ramalho. Isso não muda em nada a avaliação do jogo. O Flamengo segue melhor, segue dominando e a tendência é que ainda assim construa uma vitória tranquila. João? É isso aí. O Flamengo vai para 7 pontos, hein? O San José vai chegando a 2 pontos nesse momento no grupo D. O Flamengo vai se mantendo ali na segunda posição. Pearol é o líder com 9. Lampi. A torcida e o time não sentem o golpe. O Flamengo fez o gol logo no início, não estava esperando esse empate a essa altura no Maracanã. A Libertadores é traiçoeira. O Ilharão aí já começa lá, começa o apoio. É isso que não pode ser. A torcida primeiro se calou e agora está vaiando. Não tem que vaiar, tem que apoiar o time. O Flamengo vai ganhar o jogo bem. E que bola do Arrascaeta, para tudo, tocou para o Pará. Pará tocando mais atrás para o Diego. Diego tenta arrumar um espaço, ele volta, ele gira, ele vira e acha bem o René. René chegou, cruzou para o Henrique com o peito, escorou, veio o Everton Ribeiro, era para chegar batendo. O Flamengo continua no ataque com o Arrasca. Arrascaeta faz o cruzamento, ele no bicão. Ele limpou a área ali de qualquer forma o Rodrigues. Léo Duarte. Olha, já no intervalo, o Sanguinetti, como o Eugênio levantou aqui, nós vamos conferir a posição dele. Parece, a nossa produção está avisando que está impedido. O intervalo será com o nosso Abel Neto no comando. E a participação de toda a nossa equipe aqui no Maracanã. E agora o impedimento marcado do Everton Ribeiro. Você confere também, ó, um pouquinho à frente, o Everton. Ô, Flavinic, a reação do Abelão aí do banco do Flamengo, hein? O Abel tá bem tranquilo hoje à noite, assim como não fez muita festa quando saiu o gol do Diego. Ele também não se alterou muito, não esbravejou,
não fez muitos gestos quando saiu o gol de empate do time boliviano, não. Se mantém ali bem tranquilo na área técnica, observando, fazendo poucas orientações. Está se manifestando pouco Abel hoje. Muito bem, observação aí do Flávio Henrique acompanhando lá embaixo os técnicos e o Flamengo desce com o Diego. Bruno Henrique já se enfiou na área. Diego recebe, corta para o meio, chega bem no Everton Ribeiro, a defesa fechada, ele passa por dois, enfileirou, cruzou, era para o Bruno Henrique, deu rebote, é para chegar batendo, a Arrascaeta foi bloqueado, mas que escanteio o Flamengo. E vale lembrar que o gol saiu de um escanteio, nem de uma jogada combinada. A Arrascaeta bateu, o Bruno Henrique desviou e o Diego fez. Olha o Arrascaeta, a bola toura o Arrascaeta, né? Ele trata com muito carinho. Deu uma pancada pro gol e nocauteou o adversário. O Ofando estava ali na frente dele, caiu, sentiu e está sendo ajudado ali pelo Diego. Compartilhe, participe da nossa transmissão. Facebook Maracanã. Flamengo e São José até aqui 1-1. Temos 22 minutos de jogo. O Ofando já está legal, já está recuperado. Tem bola aí o Flamengo para bater no escanteio, a Arrascaeta manda no meio da área, Arão de cabeça, desviou, sobrou, quase que essa bola fica lá do outro lado, mas havia posição de impedimento. Rodrigo Caio estava adiantado. Aí vem o São José com o Juárez. Passamos de 22 minutos. Maracanã recebe mais uma vez um grande público, expectativa de mais de 60 mil pessoas aqui. O René veio por baixo, beliscou e fez a falta. Mais uma vez aquele último lance. E aí a bandeira subiu apontando a posição irregular ali do Rodrigo Caio. Você acusou um pouco o golpe, mas agora vai aos poucos se recuperando. E começa a gritar de novo no Maraca. Vamos ouvir a nação rubro-negra! Passa pelo jogo. O Iger. Tem o René avançando. Tem o Arrascaeta. Torcida dá o seu recado. Ouça aí. Isso aqui é Flamengo, diz o torcedor. O Iger. Esse é o Rodrigo Caio. O Mineirão. Vem para fazer a transição. Avança. Leva o time para o ataque. Everton Ribeiro. Volta com o Iger. Lembrando que o São José tem um jogador a menos, o Toco, o zagueiro, foi expulso, hein? Everton Ribeiro, segurou, prendeu, escorou, Arrascaeta, Everton Ribeiro, muita habilidade para trabalhar a bola no cantinho do campo, Everton Ribeiro para o Arrascaeta, cruzou do outro lado, Pará, domina, toca para trás, Diego manda a bomba e tira da galera, ela vai embora. Flamengo voltou, girou, a maciada do Pará para o Diego chegar batendo, você vê de novo. E vem o Flamengo mais uma vez, cruzamento, Lampi. Foi na volta e buscou, diga aí, Eugênio Leal. É isso aí, tem que ter paciência, trabalhar essa bola, o Flamengo está trabalhando e acertar a finalização, né? Essa bola do Diego era para chegar um pouquinho mais para dentro e morrer no fundo da rede, como agora há pouco o Arrascaeta teve uma chance na entrada da área e chutou em cima da marcação. O Flamengo segue senhor da posse de bola, jogando no campo de ataque e buscando o segundo gol. Análise do Eugênio Leal, Flávio que está lá no gramado, de olho em tudo, trazendo as informações para você. Vamos nessa. O William Arão cruzou, olha o Arrascaeta, passa pela bola, vem com o Diego, escora de cabeça. O Arrascaeta, olha a chegada, Everton Ribeiro limpou e mandou para a direita. O Flamengo não sai de cima, né? O Flamengo já absorveu o golpe do gol do Salcedo. Mais uma vez aí as combinações de jogada, o Everton Ribeiro cada vez mais solto, à vontade. Essa foi a jogada inicial, né? Lá com o Arrascaeta, que teve uma chance clara, mérito do Lampi, que foi lá embaixo e pegou essa bola difícil, bola rasteira. Aí o goleiro quebra a bola, manda para o meio, passa pelo Milharão. Ela sai, em lateral o Flamengo. O tempo vai passando. E a agonia, né, do torcedor rubro-negro vai aumentando. Empatar hoje aqui deixa o Flamengo em segundo no grupo. Porém,
aí o Flamengo vai ser obrigado a conquistar mais de um ponto fora, caso termine em empate. Tem muita coisa pela frente. Aí chegando o Pará com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro deixando mais atrás com o Arão. Arão tocando para o Cuija. Cuija, toque Coutinho. Devolve, Milharão. Também vai mandando, vai amaciando, vai preparando o golpe. Chega o Everton. Everton com o Diego. Diego, abertura, movimentação constante do time do Flamengo. Pará. Olho no olho, vai para cima do Torrico. Deu o tapa. O Milharão no fundo acompanhou a marcação. E junto com ele e tirou o Vander, mais escanteio para o Flamengo aqui no Maracanã. Um pouquinho mais de velocidade na troca de passes para furar essa marcação. Tem que ser um pouco mais ágil o Flamengo. É o toque, é a dica, observação aqui do Eugênio Leal. Arrascaeta vem aí, quem sabe agora tem emoção. Cruzamento, o Ilharão desvia e a bola vai para fora. Você dizia isso no nosso pré-jogo, Eugênio, que talvez hoje a ausência do Gabigol, o Bruno Henrique não jogando lá do lado, o Flamengo poderia sentir falta um pouco mais dessa velocidade, dessa profundidade. E aí o lance que o Toco cometeu a falta e acabou sendo expulso o zagueiro do São José. Com 4 minutos de jogo, porque o Flamengo tem 3 meias. São jogadores que cadenciam um pouco mais o jogo, embora o Everton tenha tido em alguns momentos, né, uma agressividade maior do que os demais. Pode fazer tirando um pouco também o Bruno Henrique da área, fazer com que o Bruno circule um pouco mais pelos lados do campo e infiltra um outro jogador ali, sem necessidade de tirar o Vitinho do banco por enquanto. É isso aí, mas o Flamengo vai para cima deles. O Flamengo chegando com o René com o Diego. Diego escapa da primeira falta, busca o cruzamento para o Arão. Veio no ponto, mas ficou, porém, mais para o goleiro Lampi. João, hoje não, Flávio Vinick. Esse é um lance curioso agora. A bola mal tinha saído e o Gandula rapidamente deu a bola para o Lampi, bateu o tiro de meta e tomou uma bronca do goleiro boliviano, que pediu para ele devolver a bola mais devagar para ganhar tempo. Está dando a bola muito rápido, ele não gostou. Detalhes do jogo com Flávio Vinick no gramado do Maracanã. E lá vem o São José, hein? Olha, nós já temos aí muita gente acompanhando o jogo. Já temos quase 1 milhão de pessoas ligadas aqui no Facebook. Afinal de contas, é jogo do Flamengo, é jogo de Libertadores. Compartilhe. Vamos aumentar muito mais isso aí. Duarte, é noite de recorde, hein? Em transmissão de Facebook. É jogo do Mengão. E com o peito, olha o Ramalho tentando cruzamento. A bola sai, hein? São José às vezes vai chegando, vai aparecendo aqui no campo de ataque. O Salcedo está por ali. É escanteio para o time de Oruro na Bolívia. E o São José, para ele, tudo ou nada. Então, quando vai ao ataque, ele vai com bastante gente. Pelo menos 3 jogadores chegam ali sempre para fazer esse trabalho, né? O Sanguinete, o Ramalho e o Salcedo. E o Flamengo precisa estar mais organizado defensivamente nesses momentos. Acaba se enrolando, como foi nesse caso agora. Pois é, Sanguinete está lá dentro da área. Tem cobrança de escanteio para a equipe do Sandro Océlio Oruro. Lá vem bola viajando na primeira trave, bola perigosíssima. Cheia de veneno, Bruno Henrique, ó, lá atrás. Jogador alto. Dá uma força ali no jogo aéreo. Olha o Rodrigues, o zagueirão se manda, tá lá dentro. O Eja. O xerife ali, o jogador que toma conta das ações. Cruzamento, bola na área. Diego Alves saiu, a defesa tirou. Volta o São José. Alivia o Bruno Henrique. Aí tem chutão para frente, tentou o Torrico. E o Flamengo tem a chance agora com o Everton Ribeiro. No mano a mano, contra 2. Ele bate para cima, no drible. Chegou o Bruno para bater, rolou no meio. Olha o gol do Flamengo, Everton Ribeiro. É gol! Gol! No contra-ataque mortal do Mengão! Everton Ribeiro com participação de Bruno Henrique. Everton Ribeiro explode, extravasa para fazer a festa da maior torcida do Brasil e do mundo. Contra-ataque exemplar do Flamengo, no talento de Everton Ribeiro. O corte, o Bruno Henrique veio acompanhando, ele tirou e deu
Casinha, Flamengo de novo na frente. 2-1. Eugênio Leal. Como o São José subiu para a cobrança do escanteio na área do Flamengo, o time rubro-negro conseguiu recuperar essa bola e sair em velocidade, pegando a defesa desmontada do time boliviano. Demorou um pouquinho para soltar a bola do Everton Ribeiro, o corte do zagueiro acabou sendo um passe para o Bruno Henrique, que devolveu para o Everton no meio. Ele mesmo com o pé direito, que não é o bom, bateu ele meio que desajeitado, mas com a direção suficiente para tirar do lampe e fazer o segundo gol do Flamengo. E a torcida vai junto com ele no Maracanã, João. É isso aí, voltamos a viver o carnaval rubro-negro aqui no Maracanã. E o Abel Braga e o pessoal do banco, que festa aí, Vinique. Dessa vez a festa foi maior, Abel Braga ficou mais aliviado. Ih, rapaz, olha o Salcedo lá na área, Diego Alves saiu. Complete, Vinique. No primeiro gol, ele comemorou discretamente agora, a comemoração mais efusiva, abraçando ali o pessoal do banco, mais aliviado, o técnico Abel Braga. E o Everton Ribeiro faz o terceiro gol dele em 16 jogos nessa temporada. Olha aí a Arrascaeta tocando pro Diego, dá um tapinha por cima. Arrascaeta escora, passe no meio, boa chegada. Atenção, Coelho, manda pro gol. E a defesa do Lampe encaixando e agasalhando ali a criança. Olha o torcedor do Flamengo aí. Ficou feliz, levou um susto. E agora tá aliviado, tá feliz de novo. Muita gente ligada no Facebook. É jogo histórico. Envolve essa nação inteira. Veja aí. É noite de bater recorde na internet. É o primeiro jogo da história do Flamengo, transmitido pelo Facebook. Levando o Flamengo para o mundo inteiro, através do Facebook Watch. E ali o Diego tocando, Coutinho, Arão, René, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Olha que liberdade, hein? A vida tá boa para você aí, Pará. Ele leva, dá o tapa na frente, acaba errando. Estava tão sozinho, ficou tão fácil que o Pará se enrolou. Mas agora o Everton Ribeiro retoma. Bruno Henrique na dividida. O zagueirão veio para cima dele e conseguiu cortar ali o Jair Torrico. Daqui a pouco vem um intervalo aqui no Facebook com o comando do Abel Neto. Interatividade, vai mandando a sua mensagem. Muito obrigado a todos que estão compartilhando. Avisando para os amigos, para a família. O jogo do Mengão é no Facebook com exclusividade. Jogo de Libertadores. Flamengo vai vencendo 2-1. Diego. Arrascaeta do lado dele. Recebeu, partiu para cima. Já gingou. Faz o passe pelo meio para o Everton Ribeiro. Na direita. Pará. Cruzou. Bruno Henrique subiu. Do outro lado, Arrascaeta ajeita, buscar para o Bruno Henrique. De novo o Arrasca. Controla a bola. Faz o passe, mas o René não foi. Ele tocou no vazio. E ficou para o Lampe. Vai repor aí o goleiro do San José. Estamos atingindo aqui uma marca extraordinária na transmissão do Facebook. É jogo do Flamengo. E os sucessos da arquibancada da nação rubro-negra não param de pintar. Ouça aí! Raça, amor e paixão. E vem o Flamengo tocando a bola mais atrás. Diego Alves. Vai chutando para frente, a bola veio fora do ponto e sobrou aqui para o Jair Torrico. Recuar a bola para o Diego Alves é um bom expediente, porque você atrai o time adversário, chama o São José. Mas aí, esse passe do Diego tem que ter mais qualidade. É isso aí, o Everton Ribeiro recuperou a bola, lá vem o Diego, Arrascaeta livre de primeiro, Diego acionou, acelerou, a Arrascaeta cortou, brigou, bateu no cantinho, o Lampe pegou. Agora tem velocidade, hein? Tudo num toque só, de pé em pé, até chegar no Arrascaeta, que limpou e tentou fazer. Mas a finalização não foi boa do Arrasca, né? Você vê de novo no detalhe. Aí o goleiro Lampi. O Rodrigo Caio sobe, acompanhando o Salcedo. A bola fica com o Coelho. O
colombiano faz um passe para o Bruno Henrique. Olha o Lamp todo enrolado. Perdeu a bola, Bruno Henrique. Perdeu também. Eu só acredito porque estou narrando Bruno Henrique. A nação rubro-negra não está acreditando até agora. Veja de novo. Olha a enfiada do Coelho, né? Bruno Henrique é rápido demais. O goleirão todo enrolado. Dá nele, bola. E o Bruno Henrique tinha um gol aberto. E jogou a chance no lixo. Lembrou um pouco a definição do Vitor no jogo do Atlético Mineiro ontem, né, que perde uma bola assim e acaba sofrendo um gol. Mas nessa jogada aí, o kick da bola, né? O Bruno Henrique não teve tranquilidade, já que tinha ultrapassado o goleiro, para entender o kick da bola, levaram a bola um pouquinho mais adiante e rolar para o gol. Ele quis bater de primeiro, pegou embaixo e ela subiu. É isso aí, 37 minutos e lá vai ele, hein? Lá vai chegando pelo meio, arriscando a jogada, o Ramalho. Tentou passar o Ruares, volta para o Ramalho. Já passou aqui pelo Vitória no futebol brasileiro. Flamengo morde, Flamengo pega, Flamengo chega, Flamengo sai para o jogo com o René. E vem o Everton Ribeiro e dá-lhe velocidade. Agora eu quero ver segurar o Bruno Henrique. Ele já cortou para o meio. Inverte o jogo, Flamengo chega em bloco. Arrascaeta roda de um lado para o outro. Prendeu a bola, toquinho por cima. Aqui bolou o Everton Ribeiro. Mas estava impedido. A bandeira subiu ali na hora que o Arrascaeta fez o passe. O Everton estava adiantado. Vale a pena conferir de novo. Será que estava mesmo? Olha aí no lance. Ih, rapaz, o Eugênio Leal está aqui no meu lado fazendo um sinal aqui. Fala, Eugênio. Não estava impedido, né? Não estava. A condição era boa. Na hora do passe, a condição era boa. Logo depois, quando ele recebe a bola, ele aparece à frente da linha de zaga. Mas o impedimento, todo mundo sabe marcar na hora do passe. Então ele errou o Bandeira. É, aquele pezinho ali estava dando condição. No caso aqui, o Bandeira, o Christian Schimann. Pelo meio, o Rodrigo Caio vem para rasgando. A bola sobra limpa para o Diego. Vamos ver aí o que o 10 vai fazer. Toca de lado, toca para trás. Arrascaeta devolveu para o Diego. Arrascaeta infiltrou. Diego segurou, prendeu a bola. Roda, gira, vem de um lado para o outro. Volta com o Cueja. Acha o René, que já entrou, que já se posicionou. E virou o jogo para o Pará para o Everton Ribeiro. Lá vem cruzamento, ele mete um efeito na bola. Fica no bloqueio e lá de chutão. Afunilando muito o jogo o Flamengo. Tem que contar com as passagens do Pará e do René. Já que os meias jogam com o pé trocado, né, e tendem a puxar a bola para dentro, tanto o Everton Ribeiro canhoto pela direita como o Arrascaeta desce pela esquerda, quem tem que dar essa profundidade pelo lado do campo são os laterais. Eles têm que ultrapassar. É isso aí, o Coelho já tentou uma trivela ali, um lançamento, bola com o Rodrigo Caio. Opa! Aumentou o batimento cardíaco da galera aí, hein? Olha aí, muitas emoções. Ele saiu na boa agora com tranquilidade o Rodrigo Caio com o René. Aí aperta a equipe do San José. João, Vinique. O Abel está bem tranquilo durante a partida, mas no gol perdido pelo Bruno Henrique, ele voltou a ser aquele bom Abelão, botou a mão na cabeça, abriu os braços, reclamou, virou pro banco, xingou todo mundo, ficou revoltado com o gol desperdiçado pelo Bruno Henrique. É verdade, é uma chance que num jogo de Libertadores da América, num jogo decisivo, pode fazer falta. O torcedor do Flamengo espera que não. Compartilhe transmissão do jogo do Flamengo aqui no Facebook Watch. Libertadores é no Facebook. Daqui a pouco Abel Neto comanda o intervalo com muita interatividade e análise. Arrascaeta lançou para o Bruno Henrique. Chega na esquerda, toque de calcanhar. Jogada de efeito. René cruzou, desvio. Arão de cabeça em cima do goleiro. Lampi estava ali e defendeu. As mais chances que teve aí o time do Flamengo com o Arão virando o centroavante. Infiltrando. 40 minutos no Maracanã. O São José mesmo com 10. Vai se arrumando aí. Quando chega no ataque, de vez em quando consegue arrumar alguma coisa. Não vai ser dessa vez. Cuejera. Olha, atingimos a marca de 1 milhão de pessoas ligadas aqui no Facebook. E vem muito mais por aí. Compartilhe. Muita gente. É uma audiência proporcional à dimensão do Flamengo e vale muito mais. Compartilhe aí. Pará. Chegando o Arão de longe, uma pancada. Esquentou o peito ali do Lampi. Eugênio Leal. Já perdi a conta do número de finalizações do Flamengo no primeiro tempo. Chega com regularidade, só que precisa melhorar a finalização para poder superar o goleiro Lampi.
Ele nem faz uma grande partida, é um bom goleiro, mas hoje não tem feito nada demais. As bolas que estão chegando lá, defensáveis, ele está pegando. O Flamengo precisa caprichar mais na hora de chutar. E o Lampe, goleiro experiente, goleiro de 38 anos, olha essa jogada. O gol do Diego, o Abel vibrando. Logo no início do jogo aí veio o Salcedo. Diego Alves fez uma defesa extraordinária, hein? Mas a bola procurou quem tem o cheiro do gol, né? No caso, Salcedo. E aí o segundo gol, rubro-negro. Com o Bruno Henrique achando o Everton Ribeiro. Uma linda jogada. E o toque do Everton Ribeiro para tirar. E o treinador lamentando, hein? O Miguel Ponce. Ih, rapaz, olha, estão pedindo casamento e tudo. Tá valendo tudo no Maracanã. O torcedor está dizendo que vai festejar. Maior do mundo. Tem orgulho de ser rubro-negro, torcedor. Lembrando, o Flamengo ganhando hoje nos 2 jogos fora de casa, vai precisar de 1 ponto para garantir classificação. E aí vai brigar diretamente com o Peñarol pela primeira posição. Veja aí a classificação do grupo, você vê que Peñarol e Flamengo estão juntos na ponta com 9, mas o saldo de gols do Peñarol é superior. Olha a bola na área, presente para o Salcedo, ajeitado o chute, Diego Alves, Salcedo, que isso? Inacreditável, já havia o impedimento, porém, mais uma vez, o sistema defensivo do Flamengo quase entregando ali, Eugênio. Esse é um problema recorrente do Flamengo, que é um time que normalmente tem o domínio do jogo, ataca muito, está muito mais tempo lá na frente, perto do gol adversário, do que com a bola perto da sua defesa. Só que quando o adversário chega, essa defesa está bagunçada, está desarrumada, não está corretamente posicionada. Esse é um problema que se repete no Flamengo e é um perigo. Esse jogo já era para estar resolvido nessa altura. É verdade, hein? Está desarrumada a casa aí, hein? Tem fogão na sala, sofá na cozinha. Está desarrumada ali a defesa do Flamengo. Aqui o Renê, vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Daqui a pouco o intervalo aqui no Facebook com o Matheus Neto, a sua interatividade, a sua participação. Obrigado pela audiência. Mais de 1 milhão de pessoas acompanhando o jogo do Mengão. Diego ficou no meio do caminho. 44 minutos. E o Salcedo querendo aprontar no Maracanã. Já fez as dele, né? Chegou e mandou para a rede. Aqui o Torrico. Torrico rodando pelo meio com o Ramalho. Olha aí o Ares, hein? Assanhado São José. Cruzamento. Léo Duarte tira. E aí o torcedor rubro-negro respira aliviado. E eu digo, que desagradável aí para o Ramalho. Vai terminar no primeiro tempo no Maracanã. É o treinador aí, o Miguel Ponce. E do outro lado, o Abelão vibrando. O Flamengo terá nos 2 próximos domingos a decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco. Primeiro jogo domingo no Engenhão. E as reações são um barato. Mostrando aí a sequência do jogo na nossa transmissão do Facebook. Diego Alves, sai jogando com o Rodrigo Caio. Ele bate pelo alto, chega no meio, Everton Ribeiro, vamos até 48, 3 minutos aqui no Maracanã, além do tempo. Everton Ribeiro, 2 minutos, né? 2 minutos teremos aqui no Maracanã. Torrico, portanto vamos até 47 e o Everton Ribeiro sentiu. Foi bem aí pertinho de você, na sua frente aí, Vinique. Sentiu nessa última dividida, eu tive a impressão de falta, porque o jogador boliviano chegou atrasado, o juiz mandou seguir e o Everton Ribeiro ficou caindo, sentindo, já está ali começando a se levantar com a ajuda do adversário, mancando um pouquinho, mas parece que está tudo bem com o Everton Ribeiro. E a garotada aqui na mureta é a favorita! Molecada vibrando ali com os papais, vivendo a emoção de estar no Maracanã. É a mureta, que ocupou o espaço da antiga geral, né? O pessoal continua em pé, ali embaixo, no setor inferior, e as grandes figuras estão perto ali da mureta do Maracanã. Vamos até 47, Everton Ribeiro já está
recuperado. Está chegando a hora do intervalo. Eugênio Leão vai explicar o que aconteceu no primeiro tempo. Toma que é de graça, hein, Arão? Levou um chapéu ali do Ramalho. Olha aqui na linha de defesa. O Gutierrez inverte o jogo. A Arrascaeta faz pressão lá do lado. Aí o Juárez se livra da bola. Pifa, manda para frente. Rodrigo Caio acelera. Foge da pressão. Abre na direita com o Pará. Pará vai recuar. Bola volta para o Diego Alves. O Salcedo não vai nem nela. O Flamengo tenta sair de novo jogando no toque. Diego Alves. Tudo errado essa saída de jogo do Flamengo. A gente não pode passar esse susto assim. A observação do Eugênio. Lá vem o Cuíger. O Cuíger gira de um lado para o outro. Já vai apitar o árbitro. Vai terminar o primeiro tempo. Mas cabe mais um no primeiro tempo, hein? A galera ia gostar, mas não deu tempo. Termina a primeira etapa no Maracanã. Algumas vaias, hein? Vaias de torcedores, porque o Flamengo está ganhando, mas não está agradando e muitos pontos deixando a desejar. Tá com muito, hein? Tá com muito ali a torcedora aqui no Maracanã. 2 para o Flamengo, 1 para o San José. Aqui no Maracanã, a torcida vai, a torcida critica, o Eugênio já vai explicar em quais pontos o Flamengo deixou a desejar. O Arrascaeta jogou bem, o Diego jogou bem, o time está encaixado. O que está acontecendo com a defesa? E o San José, que perdeu o toco. O Diego está saindo visivelmente irritado. Intervalo vai ser forte, vai ser bom. Abel Neto está chegando para comandar e para girar toda a nossa equipe e para participar da interatividade. Diego e Everton Ribeiro marcaram para o Flamengo. Salcedo fez para o San José. Flamengo 2, San José 1. Libertadores da América aqui no Facebook Watch. Tudo de bom para você. Valeu, Abel Neto, que comandou o intervalo aqui no Facebook. Flamengo e San José de volta ao gramado. Vai começar a segunda etapa. Flamengo vai vencendo por 2-1. Flávio Vinick, tivemos alguma alteração aí? Alguma mexida? Vinick, informe para a galera no Facebook, Vinick. Flamengo voltando com a mesma formação, observando aqui o San José também sem mudança, João. Perfeitamente, as equipes não mudaram, vai interagindo, vai participando. Estamos quebrando recordes. A torcida do Flamengo chegando com tudo no Facebook para acompanhar a Libertadores da América. João, pois não. Vai ter sim uma mudança no San José. O jogador já está preparado para entrar em campo. É o jogador que é o número 2. Camisa número 2 no San José. Deixa eu confirmar aqui o nome do jogador que vai entrar, levantando a placa ali para substituição, de onde estou meio distante, aparentemente, né? Pois não é o Edivaldo, brasileiro, naturalizado, Edivaldo Rojas, entrando na equipe de São José. Já confirmo quem saiu, que nem voltou do vestiário. É o Ariel Juárez, o lateral direito, ficou fora. Edivaldo Rojas no jogo e a bola, divirta-se. Vamos curtir. Vamos compartilhar. Flamengo já parte para o ataque. Diego. Tocou para o Bruno Henrique. Que traço. Que corte humilhante. Cruzamento. A bola vai embora. O Flamengo já começa indo para cima. Portanto, o Flamengo não mudou. E o time do San José coloca o brasileiro naturalizado boliviano. Chegou há pouco tempo no San José. O Edivaldo Rojas, Eugênio. É verdade, João. Vamos ver. Ele deve tentar alguma coisa. O San José não pode se contentar com a derrota, porque estará eliminado. E mesmo com um homem a menos, vai tentar ser mais ofensivo. Vou guardar um pouquinho para a gente entender qual vai ser essa proposta de posicionamento da equipe boliviana. É isso aí. Voltando a bola na defesa com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio para o Léo Duarte. Vamos ver aí se o Abel conseguiu acertar o problema no sistema defensivo do Flamengo. Eugênio está de olho. Está acompanhando tudo para você. Diego Alves. Posicionado ali pelo Salcedo. Ele acaba fazendo um passe lá na direita, mas o Everton Ribeiro nem foi para a bola, estava em posição irregular. Olha, o Flamengo nesse momento está com 9 pontos, junto com o Pearol. O Pearol lidera o grupo no saldo de gols. O
tem aí um gol a mais do que o Flamengo nesse momento e por isso está na liderança do grupo. Penharol que na próxima rodada irá a Oruro, vai encarar aquela altitude de 4.000 metros, como o Flamengo foi lá e ganhou. Penharol fará isso na próxima rodada. E aí o lançamento, bola para o Bruno Henrique, saiu o Lampi. Mas o Flamengo voltará à altitude, não tão pesada como a de Oruro, mas na próxima rodada jogará em Quito, no dia 23 de abril, contra a LDU, 2.850 metros. Ele chegou ali interceptando o lançamento. Bruno Henrique buscava na área. Lampi sai para o jogo. Aqui pelo meio domina, pressionado. Flamengo morte aberta na marcação com o Diego, com a Arrascaeta. Aí a saída pelo lado direito. Tenta chegar o Cueja. Opa, o Cueja veio com tudo, hein? Veio com apetite. Deu uma pegada mais forte, é falta. Aí do Cueja. Deu uma advertência verbal ali apenas para o volante rubro-negro. Salcedo, acompanhado de perto ali pelo Léo Duarte. Everton Ribeiro recupera a bola. Eita, nós, dali. Que drible, que braço. Diego enfiou a Arrascaeta pelo meio. Deu o Bruno Henrique, dribla, finta, cruza Bruno Henrique. A bola veio um pouquinho alta. Ele subiu demais. Aplaudiu aí a jogada do Arrascaeta. Vale a pena ver de novo. A Arrascaeta chamou o Rodrigues para dançar e falou: vai para lá que eu vou para cá. Toma aquele graça, deixou ele descarregado e cruzou um pouco fora do ponto para o Bruno Henrique. Acho que faltou, João, o cacuete do centroavante. O Bruno Henrique não está acostumado a jogar nessa posição. Ele pulou antes da bola chegar. Ela chegaria se ele saltasse uma fração de segundos depois. Se fosse ali o Gabigol. E aí vem o Diego. Diego dominou, prendeu, erra o passe Diego. Tem um jogador caído ali do São José. E o jogo segue. O árbitro ignora solenemente, mas agora o Everton Ribeiro joga a bola para fora para que seja atendido o trabalho. Camisa número 8. Compartilhe, comente. Muito legal a participação da galera. Interatividade total. Milhões estão ligados no Facebook no jogo do Flamengo. E a gente revendo o lance mostrado pelo Abel Neto. Realmente o sanguinete estava adiantado quando recebeu o passe do Salcedo. A arbitragem bobeou o bandeira. O Cláudio Rios não se manifestou, não ergueu ali a bandeira e o gol foi válido. Um gol que o Flamengo está ganhando o jogo. Mas, por exemplo, se o Flamengo fizer mais um gol, ele estaria assumindo a liderança do grupo, não fosse esse gol irregular do São José. Exatamente, Eugênio. É um golzinho que ajuda o Penharol aí na disputa pelo saldo. Aqui o Cueja quase que entrega ali. O Rodrigo Caio sai para o jogo. Estamos juntos aqui no Facebook. É jogo do Mengão, com a nação inteira ligada, espalhada pelo mundo. Agora estamos com quase 5 do segundo tempo. A Arrascaeta, bela bola. Everton Ribeiro, tabelinha com o Bruno Henrique. Bruno Henrique insiste. Everton Ribeiro deu uma escorregada, uma derrapada. Pará, vem com o Diego. Diego foge do primeiro. Boa jogada. Everton Ribeiro devolveu muito à frente. Uma Arrascaeta mais centralizada, ele tentou. O Diego não funcionou. Agora ali o quarteto ofensivo do Flamengo aqui no Maracanã. O Flamengo voltará a jogar daqui a 2 semanas, hein, pela Libertadores da América. Vai a Quito, no estádio Casablanca, enfrentar a LDU. Olha aí, foi o Cueja e não perdeu a viagem. Apitou o Piero Massa, o árbitro chileno, esse lance, indicando a falta. Deu no meio ali o Arrascaeta. Daqui a pouco saberemos o público no Maracanã. Mais uma vez, a gente vê aqui da nossa cabine o Maracanã repleto. Apenas aquele espaço destinado aos visitantes, grande demais, né? Poderia ter mais gente ali naquele setor à direita, aqui da posição de transmissão. Poucos torcedores do São José estão ali. E olha o Bruno Henrique, pressionando o zagueiro Rodrigues, antecipação do René. Ele tentou de primeira, errou o passe para o Arrascaeta. Arrascaeta jogando aí como titular, como a galera pedia, a galera queria, mas sem o Gabigol ainda para formar esse time junto com ele, né? E o Diego recuperou, boa bola dele, a Arrascaeta puxou para o meio, bateu em cima do goleiro, bateu no meio do gol e lá estava o Lampi, seguro, firme. O Arrascaeta puxou e tentou bater de curva, bater colocado, mas não foi onde ele queria.
pé esquerdo não é o forte do Arrascaeta, ainda assim ele finalizou com direção correta, mas acertou o goleiro. O San José inverteu, né? O lateral esquerdo, o Jair Torrico, veio para a direita, onde estava jogando o Juárez. E aí o Didi, vamos ver? Olha aí, René na frente, o goleirão saiu. Bruno Henrique chegou no meio dos dois. Pegou a bola, vem o Bruno. Já se recompõe ali a defesa do San José. Bruno Henrique volta. Domina o Arrascaeta. Arrascaeta com o Diego. Pará tá pedindo. O passe feito no meio. Everton Ribeiro tentou a escorada. Completa aí, Eugênio. O Didi Torrico, volante, passou a ser o lateral esquerdo. Então, ele ficou com apenas um homem à frente da zaga fixo, que é o Ovando. Porque o Rojas, o Edivaldo Rojas, que entrou, forma um trio que se aproxima do Salcedo, com o Ramalho e com o Sanguinetti. É um time mais ofensivo no segundo tempo, 4-1-3-1. Mais ou menos isso o San José. E lá vem o Arrasca, hein? Olha o Arrasca apontando, fazendo fila. Chegou na entrada da área aqui, passe Bruno Henrique, tirou do goleiro e bateu para fora. Que jogada do Arrascaeta. Pelo amor de Zico, que jogada do Arrasca. E além da jogada, olha o passe que ele deu para o Bruno Henrique, hein? Realmente tem muito talento uruguaio. Tem tudo para fazer história com a camisa rubro-negra. E ajudar muito o Flamengo. Quase saiu aí o terceiro gol do Mengão. Olha o torcedor esfregando as mãos, hein? Querendo vibrar, querendo cantar de novo. É o que faz a nação. Pedindo, vamos Flamengo, vamos ser campeão. É o que sonha o torcedor do Flamengo. Campeão da Libertadores há 38 anos. No auge da geração de ouro, da geração de Zico. Milhões e milhões de rubro-negros não viveram isso, outros sim. O Flamengo quer o mundo de novo. Canta o povo rubro-negro. E olha o Arrascaeta, meteu o chapéu. Muito bem aí no segundo tempo o Arrasca. Bola com o Rodrigo Caio. Veja. Rodrigo Caio. Aqui o René. René para o Diego. Diego devolve a bola para o René. Há uma cavada, toca na frente. O Eja, ao parar livre lá do lado direito. Hein? Ele preferiu o toque mais curto para o Léo Duarte. Pará parte. Bruno Henrique está partindo também ali no meio. Bola com o Pará. O Ilharão já se apresenta, já dá opção de jogada. Voltando o Léo Duarte. Léo Duarte com o Eja. Everton Ribeiro. Rodrigo Caio, o Flamengo gira a bola, roda o campo todo. Rodrigo Caio se aventura. Arrascaeta escorou, tabelou com o Rodrigo Caio. Devolveu para o Arrascaeta. Veio o Rodrigo, dividiu, sobrou. Valeu o esforço, mas o Jair Torrico foi mais rápido que o Everton Ribeiro. Mas o Flamengo não se entrega. O Flamengo está com fome. O Flamengo quer jogo. Lançamento, Diego na área. Arrascaeta bate pro gol, mas o zagueiro não estava em cima. Aí o San José vai embora, hein? Se manda. Salcedo. San José perdendo hoje o jogo aqui, será eliminado da Libertadores. Parte lá pelo lado esquerdo o time do San José. Opa! Ele já não perdeu a viagem, mas o árbitro deu vantagem. A bola chega pelo meio. Sanguinetti cruzou, Salcedo. Está em posição irregular, já não vale nada. Subiu a bandeira aqui no Maracanã. Flávio Vinick acompanha a movimentação aí no gramado, Vinick. E o Abel mandou os jogadores aquecerem. Destaque aqui no banco do Flamengo para o Vitor Gabriel. Um garoto que, caso o Bruno Henrique não tivesse condições, era dúvida, ele entraria como titular. Apareceu bem na Copinha do ano passado, tem só 19 anos. E agora o Bruno Henrique levou um chega para lá. Quero saber do Eugênio Leal. Tá na hora de mexer, Eugênio. Tá na hora de colocar uma peça diferente aí no time do Flamengo, Eugênio. Já já você responde. Porque o Diego domina. Bate na esquerda o René. Arrascaeta pede também na entrada da área. Vai flutuando o time rubro-negro. Diego recebeu. Balançou o 10 da Gávea. Autor do primeiro gol. Camisa pesada que você tá vestindo, hein, Diego? Aí a bola tocada na direita. Everton Ribeiro chegou no fundo, cruzou, mandou na boca do gol. Arrascaeta bateu, golaço! Gol!
Eita, vibra a nação, é golaço de Arrascaeta. A molecada não acredita, faz a festa, a maior torcida do Brasil. Arrascaeta, um gol digno dos grandes craques que já passaram pelo Flamengo e vestiram a camisa, o manto sagrado. Que golaço! Everton Ribeiro, Arrascaeta, domina e bate, manda pra casinha. 3-1 para o Flamengo no Maracanã. Olha o Arrasca aí, Eugênio. Belíssima finalização do uruguaio Arrascaeta, jogada do Everton Ribeiro pela direita, foi ao fundo, cruzou com o pé direito, que não é o bom. Arrascaeta matou no peito e mandou no canto. E aí tem chute pro gol, bola desviada, Diego Alves tentou evitar, não conseguiu. Fala, Eugênio. Gol de muita beleza plástica, né? Na feitura do gol, o cruzamento foi bonito, a matada foi bonita e o chute no cantinho com o goleiro caindo um pouco atrasado. O Flamengo domina o jogo no segundo tempo e o Arrascaeta voltou muito melhor para o segundo tempo. No segundo tempo ele está jogando bem melhor do que na primeira etapa. É isso aí, vai virando cada vez mais titular o Arrascaeta. Desanimado aí Miguel Ponce. Ferve o Maracanã com a torcida rubro-negra. Eles estão batido para o Sanguinete. A defesa do Flamengo tira. Arrascaeta tenta dar uma chilena, embora seja uruguaio. Na sequência é falta, hein? Falta do René. Falta para o San José. Falta no Salcedo. João Vinique me chama no gramado. Fala, Vinique. Comemoração discreta mais uma vez do Abel. Apenas levantou os braços e cumprimentou ali os auxiliares da comissão técnica. O Arrascaeta faz o 4º gol dele com a camisa do Flamengo, 4 gols no ano, se iguala ao Diego na artilharia do clube. Nesta temporada, os dois com 4 gols estão atrás apenas do Gabigol e do Bruno Henrique. É o primeiro gol do uruguaio pela Libertadores com a camisa do Flamengo. É isso aí, é um gol que entra para a história do Arrascaeta. Primeiro gol dele em Libertadores com a camisa do Domingão. Já fez gol decisivo contra o Vasco. Aliás, em 2 clássicos contra o Vasco, o Arrascaeta fez gol, hein? Olha o torcedor aí. Os heróis, torcedores do San José, que saíram de muito longe para conhecer o Maracanã e para ver o San José jogar contra o Flamengo. Vale a pena. Olha aí quem vai bater, hein? Sanguinete. Fez a jogada do gol deles. Sanguinete bate. Fica na barreira. Trava. Tenta sair jogando a equipe do Flamengo. Rodrigues. Armou na esquerda. É jogada perigosa. Atenção. Fecha a marcação. O time do Flamengo. Diego Alves espalma. Que defesa incrível do goleiro rubro-negro. Em ótima fase, olha a pegada, olha o Cueja, já chegou para o Bruno Henrique, aí é velocidade pura, mas teve cobertura do Rodrigues. Chegamos a 15 minutos do segundo tempo. Olha o lance ajeitado com o braço ali, diga-se de passagem. Deixando alguns lances escaparem aqui no Maracanã. A história não se vive mais sem o VAR, né? A gente fica sempre ligado, né? Olha, você quer saber as próximas transmissões do Facebook Watch? É só seguir a página da Conmebol Libertadores, que lá vai aparecer tudo. Já faço o convite aqui, daqui a 2 semanas, o jogo do Palmeiras, lá em Arequipa, no Peru, contra o Melgar. Você vai ver no Facebook Watch. Aí o Arrascaeta, dessa vez caindo pelo meio. O torcedor solta a voz, é o canto que vem do coração rubro-negro. Para, fez o cruzamento, chegou o Bruno Henrique junto com ele o Rodrigues. O torcedor diz que acima de tudo é rubro-negro no Maracanã. E quer cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Essa é dos velhos tempos, hein? Essa daí nos anos 80, na época do Zico, lá, Libertadores e tal, daquele timaço. A galera já cantava, já mandava essa. Aí vem o Diego perto ele no meio, recuperação, Sanguinete tenta enfiar de bola. Retomada pela equipe do San José. Vai sobrar aqui do lado direito para o Torrico. Torrico parte,
Ele arma na ponta. Edivaldo, o brasileiro, tentou cruzar. Everton Ribeiro só no tapinha. É qualidade. Ele estava com nojo na bola, né? Quem tem muito recurso. Bruno Henrique segurou, prendeu ali no meio. Quis levar a bola para casa. Veio com o Eja. Bola por cima. Foi envolvida ali a zaga do Flamengo. Salcedo tocou na esquerda. Chega de novo o San José com perigo. Bloqueio da Duarte. O San José tenta chegar aqui pelo lado do campo. Fica caída ali no gramado reclamando do Rico. Sai jogando o Léo Duarte. E manda para fora. Continua o San José, quando entra ali na defesa do Flamengo, arrumando algumas situações, hein, Eugênio? Encontra espaço. Primeiro porque eles tocam bem a bola, tem que dar o mérito a esses jogadores ali, o Ramalho, o Edivaldo Rojas que entrou, o Sanguinetti. Quando ela parte do Salcedo, sempre volta com qualidade. Um time que tem alguma qualidade técnica, sim, mas depois porque o Flamengo dá espaço. Fica só o Cuejá na frente da zaga, de resto, pouca gente ajuda de fato na marcação, isso complica. Agora um jogo em que o Flamengo agora tem um contra-ataque todo aberto para ele, porque o San José vai com tudo. Era hora de colocar o Vitinho e o menino Vitor Gabriel para aproveitar esse espaço que ele vai ter para jogadores de velocidade, que hoje, nesse momento do campo, só tem o Bruno Henrique de velocidade de fato. Muito bem, tá aí a indicação do Eugênio, hein? Vitinho e Vitor Gabriel seriam boas alternativas para o Abel Braga. Cartão amarelo para o Arão. Arão levou cartão amarelo. Aqui avançando mais uma vez pelo lado do campo a equipe do San José. Chega para bloquear o Pará. Um calorzinho ali o Pará. Pelo lado direito do campo. Milharão sai para o jogo. Acha bem o Everton Ribeiro. Feita a conexão. E o Flamengo vem com o quarteto. Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique. Arrascaeta. O Bruno Henrique não conseguiu ligar lá na direita para o Everton. O San José toca a bola de lado. Já pode ali o René. O Flamengo pressiona. Aumenta a marcação. Vai lá no alto. Nossa. Ele. O Pará não se entendeu com ela. Volta a bola pelo meio. Chegando. Sanguinetti. Arão faz o bloqueio. Cai no Arrascaeta. Ameaçou dar o chapéu. Aí o Arrasca para lá, para cá. Girou. Foi para cima do marcador. E o Didi Corrida acabou fechando. Olha o papelão aí. Ele está falando daquela matada. O Pará não foi morto pela bola. E não conseguiu matar a bola o Pará. Aqui o René vai cobrar o lateral. O Abelão ficou estressado aí, Flavinique. Tá reclamando ali o Abelão, né? Bem ao jeito dele, quando alguma coisa contraria, ele não fica quieto, não, ele reclama mesmo. Detalhes com o Flávio Vinique aqui na transmissão do Facebook. Recorde no Facebook, é jogo do Flamengo, é jogo de Libertadores, é uma nova era. É Libertadores no Facebook, participe conosco, interaja, compartilhe. Vamos juntos. Arrascaeta com o René. Boa virada. Dentro da área tem o Everton Ribeiro. Diego chegou de trás, dominou, bateu. Pode fazer o gol, Diego, pra fora! Diego seria um golaço, Diego! Olha como ele dominou, levou. Aí ele passa vaselina na menina, tenta encobrir. Mas acabou tocando errado, né? No último lance, no último momento, o Lampe também fechou muito bem o espaço. A matada do Diego, de quem sabe das coisas, né? Ele ainda conduz a bola no alto sem deixar cair. Falhou na finalização, caiu no pé esquerdo. Chegamos a 20 minutos. Coloca aí na sua agenda, hein, torcedor? O Flamengo volta a jogar no dia 24 de abril em Quito, Libertadores da América. Ganhando aqui, está caminhando para isso. O Flamengo precisará de um empate em Quito contra a LDU para garantir a classificação. Se vencer, fica muito bem para ficar em primeiro lugar no grupo. E depois jogará em Montevidéu no dia 8 de maio contra o Peñarol para fechar um grande clássico lá em Montevidéu no campeão do ciclo. Olha o Diego aí, prendendo a bola, segurando, virando. René vem pelo lado, cruzamento, presentinho para o goleiro Lampe. Bola nas mãos do goleiro, do bom goleiro, diga-se de passagem, da equipe do San José, que conseguiu um grande resultado na última rodada
do Campeonato Boliviano em La Paz. Venceu o Bolívar por 3-2. O Flamengo observa ali a bola com o Lampi. Ele bate aqui do lado. Nossa! Misericórdia. Não controlou bem a bola ali o Torrico. É lateral. Vem com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio com o Cueja. Arrascaeta com o Cueja. Rodrigo Caio devolve por cima. Cueja tenta a ligação aqui na esquerda com o René. A bola sai. O Flamengo bate rápido. O Flamengo quer mais gols. Vitinho vem aí. Vamos fazer as pontinhas aqui já já. O Flamengo pode assumir a liderança do grupo. Com essa vitória, fazendo mais um golzinho, o Flamengo assume a liderança, hein? E lá vem o Pará. Diego entrou na área. Cercado ali por 3 jogadores, ele tenta voltar e inteligentemente jogou a bola no adversário para conseguir o escanteio. Mais um golzinho aí, o Flamengo vira líder do grupo no saldo de gols, hein? Já seria a essa altura, não fosse gol irregular do San José. É isso, Vitinho vem aí. O Eugênio deu a dica. É a hora do Vitinho. E o Abel tá vendo o mesmo jogo que o nosso comentarista aqui, o Eugênio Leal. Vitinho vai entrar. Tem participado bem de jogos aí esse ano, Vitinho. Aí a cobrança de escanteio, o Diego manda para o meio da área, subida, cabeçado, desvio na trave, Rodrigo Caio! Inacreditável, fica com o gol preso na garganta, o torcedor com o grito acuado, a bola explodiu ali no travessão. E o Bruno Henrique de novo fazendo essa escorada, né? Como ele sobe, como ele se posiciona. Assim saiu o gol do Diego e agora quase que o Rodrigo Caio manda para dentro. E o Lampi sentiu. Quebra bem o galho de centroavante o nosso Bruno Henrique, hein, Eugênio? Quebra, vai bem ali. E vai sair o Diego, hein, Eugênio? Olha lá. Ele demora um pouco para reagir ali. Vamos ver a reação do público. Aplausos, hein? Muitos aplausos. E o Abel chama o Arrascaeta. Vai mudar o posicionamento do Arrascaeta. O Diego deixa o campo. Não gostou muito não, Diego. Não está muito contente. Não. A tendência é o Vitinho entrar pela esquerda e o Arrascaeta jogar mais centralizado onde estava o Diego. A torcida grita o nome do Diego. Diego não saiu. É normal o jogador gostar de sair, né? Mas o Diego demonstrou na sua fisionomia que não ficou contente, mas ele tem um prestígio com uma galera muito grande. O torcedor aplaudiu muito aquele Diego. Olha o Diego aí. Entregou a braçadeira ali para o Cueja. Vitinho na esquerda, Arrascaeta centralizado. A tendência normalmente vai entrar o Vitinho, quem está jogando na esquerda é o Arrascaeta, segue o Arrascaeta. Mas não, tira o Diego, passa o Arrascaeta para o meio. E essa é uma tendência, por isso o Diego deve ter sentido ali, né? Subiu a placa, ele parou, olhou, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Deu 10 ali. Porque não é só para esse jogo, né? É uma disputa de posição entre ele e o Arrascaeta e daqui para frente. É verdade. O Arrascaeta está fazendo um grande jogo. Esse passagem, os dois, inclusive, fazendo gols, né? O Diego e o Arrascaeta batendo um golaço. Mas os 3 meias do Flamengo no jogo marcando os gols, né? Da equipe negra. 3-1 para o Flamengo no Maracanã. Quer saber os jogos da Libertadores? Acompanhe a página da Conmebol e saiba lá os jogos que vão passar aqui no Facebook Watch. Olha, temos 25 minutos aqui no Maracanã. O Bruno Henrique também, o Flamengo também saiu, mas o técnico está fazendo muita falta. O que o Bruno Henrique pode ter fazendo uma boa partida não é um camisa 9, não é um centroavante, está jogando ali adaptado. Ele teve pelo menos 2 situações claras de gol e o centroavante mesmo, alguém já mais acostumado com a função, teria mais facilidade para finalizar. Aquela cabeçada que ele subiu fora do tempo e o passe do Arrascaeta, que ele girou o corpo, ficou meio torto e acabou chutando para fora. Pelo menos dessas 2 ali, acho que o Gabriel teria feito. É isso aí, o Rodrigo está explicando ali o árbitro o que aconteceu, foi falta marcada no Bruno Henrique, vamos girar o Arrascaeta agora mais centralizado. Vitinho na esquerda, Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique enfiado. Arrascaeta flutua aqui no meio, Everton Ribeiro recebe Diego, saiu do jogo e com 20 minutos aproximadamente do segundo tempo. Cueja
Arrascaeta gira, passa pelo meio, lá para a jogada, vem com o René. Arrascaeta da opção. Bola chega no Vitinho, Vitinho pro Arrascaeta. De primeira aqui, bola fantástica. René pelo meio. Visão de jogo do Arrascaeta, negócio fora do normal. Que bola que ele meteu agora pro René. E quase saiu aí uma jogada que poderia ter rendido o gol para o Flamengo. Crescendo nessa temporada em relação ao ano passado, quando ele chegou na metade do ano, né, Rogério? Sim, e nessa jogada ele mostrou uma boa leitura tática. O René tinha avançado ao ataque, não tinha tempo de voltar. Ele veio fazer a lateral esquerda e colocou a bola para fora, impedindo a progressão do time adversário. Importante que ele tenha essa leitura, essa consciência também de que precisa ajudar a defesa. William preparar com muito espaço, lembrando que todo zagueiro foi expulso logo no início do jogo, fez falta do Bruno Henrique. Você jogou a maior parte da partida com um a menos. Veja ali com o Bernardo. René, pelo meio, Everton Ribeiro, tenta o toque e Ega a defesa do Flamengo saindo. Aí o São José, mas aí o Everton Ribeiro nada como um lance após o outro. Ele vai lá e recupera e leva com o Vitinho, chegando pela esquerda. O Vitinho passa a bola ali, o Everton Ribeiro. Lateral para o Flamengo, 3-1 para o Mengão, Libertadores aqui no Facebook. Veja, compartilha aí, jogo do Flamengo no Facebook, jogo de Libertadores no Facebook, é uma nova era que começa nas transmissões da principal competição do futebol da América. Já mudou o jogo todo, para ver alguma coisa na base do desespero. Esse resultado tira o São José da Libertadores. René, Arrascaeta, devolução pro René, clareou, abriu, cruzou do outro lado, Arão de cabeça, não acha a bola, chega o Pará, dá um tapa na frente, cruza o Pará, olha a bicicleta, tentativa com o Everton Ribeiro, ajeita o chute do Arrascaeta, bate no zagueiro. Muita gente achou que bateu ali no braço, que foi toque. E aí a recuperação. Foi o Vitinho que abaixou. O Vitinho é um zagueiro. Olha aí, de novo, todo lance. Esse foi o lance do Diego, que tentou aquela cavadinha, um bonito lance do Diego, que você vê de novo na transmissão. Agora o Diego saiu, você não tomou lá o Diego. Olha o Diego, você não gostou da atuação do Diego. Vamos confirmar aí as mexidas do Diego, sabe satisfeito. Lá no banco, é um dos grandes líderes do elenco do Flamengo. Pois não, Vinícius. Vai sair o artilheiro do time, o Salcedo, para a entrada do número 19, Alessandrini. Alessandrini, que é argentino, e no jogo lá em Oruro arrumou uma confusão danada. É um barraqueiro. É o Alessandrini, ó. Vai ali com a 19. E vai ter mais uma troca, fazendo então a terceira substituição, o Miguel Ponce, entrando o número 10, brasileiro Marcelo Gomes, Marcelinho. A gente já observa aqui quem sai para a entrada do camisa 10, do Marcelinho. O número 8. É o camisa número 8, Ramalho, saindo então para a entrada do Marcelo Gomes, do Marcelinho. Marcelinho, que é natural de Miguel Pereira, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, e é torcedor do Vasco da Gama. Isso foi muito destacado, né, no jogo de ida. Naquela oportunidade, o Marcelinho tinha mais prestígio com o antigo treinador, o Clausen, o argentino. Ele era praticamente titular da equipe do San José. Aqui o Flamengo chegando com o Vitinho, mata na caixa, a bola escapole, volta pro Vitinho, pra lá, pra cá, gira pro René, René tocando no meio, o Eja, aparecendo o Everton Ribeiro, vem centralizado, rabiscou, abriu, tentava o Arão, ele não foi na bola, o Pará também não, um ficou olhando pro outro, ficava pensando na vida, e a bola sobrou pro San José, mas o Flamengo norte, o Flamengo chega, antecipação ali mais uma vez o Coelho, que atuação dele mais uma vez. Vitinho chega aqui pelo lado do campo, olha, cruza, tem desvio, a zaga aparece. E o Flamengo antecipa com o Léo Duarte, vai bater pro gol, foi travado. Sentiu o Léo Duarte.
Árbitro manda o jogo seguir. E o Léo tá no gramado. René. Levou uma entrada forte, dura ali o Léo Duarte. E o René joga a bola para fora. Ele fez o movimento do chute. Ia mandar de longe. Não viu a entrada do jogador do San José. Foi atingido ali o Léo Duarte. Mais uma vez, para você acompanhar. Ó, foi o Alessandrinho que tocou na bola e o Léo Duarte acabou chutando ali o gramado do Maracanã. Acabou chutando mais o gramado do que atingido o Léo Duarte, por isso ele sai mancando. Lucas Silva sendo preparado para entrar no Flamengo. Opa, vai entrar e o Lucas Silva. Vem aí mais um atacante de lado, hein, Eugênio? Eu tinha citado mais cedo o Vitor Gabriel, que é mais centralizado, mas ele vai trazer um jogador mais do lado de campo também para dar velocidade, né? Vai dar juventude ao time do Flamengo. É importante a essa altura do jogo, né? Dar esse oxigênio extra ao time. Vamos ver como é que o Lucas entra, se ele consegue ajudar a equipe a aumentar o placar, que é o que o Flamengo precisa. E aí o René chegando. O Flamengo está a um gol de virar líder do grupo, hein? Superando o Penharol no saldo. Uma das características do trabalho do Abel Braga aí, ele vem valorizando e muito a base, né? Ronaldo tem grande espaço para ele, o próprio Lucas Silva é um exemplo disso. Tem dado moral para o Vitor Gabriel, o Léo Duarte, aqui o Cueja, o William Arão, cercado. Alessandrini chega para incomodar. Léo Duarte virando para o Rodrigo Caio. Cueja acionando aqui o René. Ele faz o passe na diagonal até o Léo Duarte parar, tá pedindo. O William flutuando, o Arrascaeta apareceu e não conseguiu dominar a bola, que veio muito forte. O time do Flamengo piorou depois que o Diego saiu, Eugênio? Acho que não, acho que mantém um padrão de jogo. Já chegou ali com perigo outras vezes. Não acho que tenha piorado, não. Acho até que o Arrascaeta está saindo bem ali na função mais centralizada. Muito bem, normalmente pelo Cruzeiro jogava pela esquerda, agora está centralizado o Arrascaeta. Boa recuperação do Cueja. Arrascaeta pegou, ligou com o Vitinho, segurou, tocou no meio, o passe foi atrás. Fora do ponto para o Everton Ribeiro, mas o Pará chega, aproveita, cruza, Vitinho, tenta dominar. O Vitinho tem uma característica parecida com a do Bruno Henrique, né? Muita velocidade, pernas longas. Aí vem o Arão. Pará, Arão, Pará, que bola do Arão, Pará, para trás, olha o gol, Everton Ribeiro. Gol! Everton Ribeiro! É o segundo dele no jogo. Parabéns para você, Everton Ribeiro, aniversariante da semana, que dá um presente para a maior torcida do Brasil. Vibra a maior nação do planeta bola, numa jogada em que dois alvos da torcida se destacaram, Arão e Pará. Que tabela! E o Pará perfeito, que assistência! Everton Ribeiro não teve pena e mandou para casinha. Flamengo superando o Penharol no saldo de gols. Flamengo líder do grupo na Libertadores da América. Vai a loucura, a nação rubro-negra. Ele sai em alto estilo, hein? Deixa o campo Everton Ribeiro. Lucas Silva entra. Eugênio Leal. Uma belíssima jogada pela direita. Para mim, o gol mais bonito na formação, na jogada como um todo, né? Pela tabela lá pela direita, o Arão fazendo o toque para o Pará. E o Pará, muito criticado, fazendo além do óbvio, né? Porque o passe que todo mundo pensou era o passe dentro da pequena área para o Bruno Henrique. Ele levantou a cabeça, viu que o Everton Ribeiro estava atrás, livre de marcação, e rolou para o Everton bater de pé direito. 2 gols de pé direito do canhoto Everton Ribeiro hoje aqui no Maracanã, e saiu aplaudido merecidamente. Grande partida dele. E lá vem o Lucas Silva, recebeu, acabou de entrar, cheio de gás o Lucas Silva, e já consegue no escanteio. O Flamengo vai fazendo o que todos esperavam e os analistas diziam, né? A tendência era uma goleada, e ela está aí. 4-1 para o Mengão. Vai se reabilitando da derrota para o Penharol. Vai ficando numa boa, vai se despedindo com classe.
da fase de grupos no Maracanã, para chegar fora de casa com moral. Por 1 ponto o Flamengo para a classificação. 36 minutos, lá vem escanteio cobrado, Arrascaeta bateu, subiu Bruno Henrique, o árbitro para e aponta o pênalti! Pênalti para o Mengão! O torcedor não sabe onde se enfia de alegria. Os jogadores do San José contestam. Vamos olhar o lance com atenção. Agarra dentro da área. Opa! Não tem a menor dúvida, Eugênio? Na frente do árbitro, né? O Pedro Massa não teve qualquer dúvida. A bola veio cruzada. O rapaz puxou a camisa do William Arão por trás sem nenhuma dúvida. E o árbitro estava ali de frente para o lance. Pênalti do Gutierrez, camisa 23, no William Arão. É isso aí, aniversário. Olha aí, aniversário do Renan, que era uma camisa. Arrascaeta, os torcedores aqui com cartazes pedindo camisa. E olha ele aí. Vamos ver quem vai bater o pênalti aqui no Maracanã. O William Arão foi puxado. Diego Alves conversa ali com o Léo Duarte. Vamos para a cobrança. É o Vitinho quem vai bater. Entrou agora e tá com personalidade. Tá querendo. Vitinho. O Flamengo pode chegar ao 5º gol. Flashes ligados. Atenção total. A nação canta o nome do Vitinho. Abel na expectativa. Eu quero ver gol. Pode explodir o Maracanã em vermelho e preto. Vitinho vai para a bola. O árbitro vai autorizar. Atenção, nação rubro-negra. Alerta de gol ligado. Vitinho chegou, bateu, é gol. Gol! Goleada do Mengão do Maraca! Vitinho! Para fazer a festa da maior torcida do Brasil e do mundo. Bateu forte, bateu firme. O Lampe acertou o canto, mas não tem jeito. Uma pedrada. Vitinho, o Flamengo dispara no saldo de gols. Vitinho manda para dentro. 5-1. E dá-lhe goleada do Mengão, Flamengo líder. E a galera já está apontando ali para o número 14. É carnaval rubro-negro. 5-1 para o Flamengo. Eugênio Leal. Bateu muito bem o Vitinho, né? Bateu no canto alto, tirando do goleiro, com força. E o Flamengo vai para o 5-1. João. Oi. Tempo demais. Cabe mais, Eugênio? Cabe. O tempo vai passando. Aí a bola vai chegando aqui atrás para o Diego Alves. O Flamengo vai impondo aí. O Peñarol aplicou 4-0 no San José, hein? O Flamengo vai fazendo uma das maiores goleadas da Libertadores da América na edição de 2019. João, Pois não. o Trauco, lateral esquerdo peruano, está preparado ali na beira do campo para entrar. E o Everton Ribeiro, com os 2 gols marcados esta noite. Olha o ataque do Flamengo. Olha aí, Bruno Henrique. Ele matou, mas a bola sobrou para o goleiro. Pois não, Vinique, o que tem o Everton Ribeiro, hein? Ele passa a ser o artilheiro do Flamengo nessa Libertadores com 3 gols. O artilheiro era o Gabigol com 2, o Everton Ribeiro então ultrapassa o Gabigol, chegando a 3 gols nessa Libertadores. O Vitinho fez o primeiro na competição. É isso aí, Gabigol tinha 9, foi ultrapassado pelo Everton Ribeiro e cabe mais. Coelho, Lucas Silva se consagra, moleque! Ele bateu pro gol, o garoto do Ninho. E o Carlos Lampe pegou. Tá jogando o Coelho também pra trabalhar, né, gente? Absurdo, hein? Muito regular, né? O volante colombiano. A gente pode esperar sempre dele
uma atuação com muita dedicação na marcação, cobrindo muitos espaços e saindo bem para o jogo. Agora ele foi até além disso, né? Criou uma jogada de ataque, quase saiu o gol. É isso aí, e tem pressão, e o torcedor do Flamengo de novo canta o seu sonho, a sua obsessão, quer o mundo de novo! O povo rubro-negro quer o mundo de novo! Saindo René. René saindo para a entrada de Trauco. Foi bem o René, Eugênio? Não foi a atuação mais brilhante do René, mas esteve longe de comprometer. É bom para dar um pouco de rodagem ao Trauco, porque é um jogador que tem qualidade ofensiva e precisa, né? O Flamengo pode ir na frente, ter a necessidade de colocá-lo como titular. Ele vai estar um pouquinho mais ambientado. Piero Maza, árbitro chileno. Olha, daqui a pouquinho, toda a repercussão do jogo do Flamengo no Facebook. Depois da partida, hein? Com o Abel Neto batendo bola com a gente aqui no Facebook Watch. Olha o Trauco, já chegou metendo uma letra, metendo uma camada. Bom estilo, muito obrigado. Milhões e milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo. Isso aqui é Flamengo, diz o torcedor do Facebook Watch. Aí leva pela direita o Pará para o Lucas Silva. Pará de novo, olha aí. Apareceu, chegou, cruzou, teve desvio. Gol! Até você, Pará, marcando no Maracanã nesta noite. Pará, o torcedor do Flamengo aplaude o Pará, tão criticado, tantas vezes cobrado, já deu assistência e nesse momento se consagra chutando todo torto, a bola batendo no joelho do zagueiro e entrando uma noite iluminada do Flamengo no Maracanã, uma goleada que entra para a história, 6-1, isso aqui é Flamengo, diz a nação rubro-negra. Vamos ver se a arbitragem vai confirmar o gol para o Pará. 60.965 torcedores pagaram ingresso e estão aqui no Maracanã essa noite. Daqui a pouco o público total. Eugênio Leal, 6-1, Eugênio. Dessa vez, Opa, lá vem o Alessandrini, conduziu, avançou, chegou. E aí saiu jogando o Rodrigo Caio. Pois não, Eugênio. Dessa vez o Pará fez o passe que todo mundo esperava, o passe fechadinho na pequena área, mas não era para o zagueiro, né? E aí o Lucas Silva chega na área, corta para o meio, leva bem, outro drible. 64.814 torcedores aqui no Maracanã, hein? Mais um público extraordinário, acima dos 60 mil. O Flamengo coloca no Maraca. Vem pela esquerda o Trauco. O torcedor se solta de vez. Grita olé. Noite de tabela de Arão e Pará. Noite com o Pará fazendo um gol com a ajuda generosa do zagueiro. Uma noite que vai dando tudo certo para o Flamengo. Aí o Vitinho. Você vai pedir mais um, né? Era um 7-1 a seu favor o Flamengo. Trauco. Aí o cruzamento, bola chegando ali no meio. 2 de acréscimo. Temos 2. Vai terminar o jogo no Maracanã. Se o Flamengo precisava de 3, ele fez 6. Flamengo disparando no saldo de gols na liderança do grupo com os mesmos 9 pontos do Peñarol. É uma despedida de gala do Flamengo na fase de grupos em casa. Fez 3 jogos seguidos, ganhou 2, perdeu 1. Bruno Henrique atingido. Cartão amarelo ali para o Rodrigues, camisa número 5. Trauco. Arrascaeta, devolveu para o Trauco, sobrou para o Arrasca, deu tapinha na frente, para o Vitinho, cruzamento, passa pelo Lucas Silva, olha o rebote, chegou o Arão batendo, quem mandou para o gol, e ela passa, Zulinho e vai embora.
E o garotinho rubro-negro tá ali, todo mundo não sabe o que fazer de tanta alegria. E o golaço do Arrasca, hein? Pelo amor de Zico, que golaço do Arrascaeta! Matou na caixa e pimba! Toma, que tá lá dentro! Arrascaeta, golaço! E agora foi eleito jogador da partida, o Arrascaeta. Tá bem entregue, Eugênio? Tá bem entregue. Eu achei que o Everton Ribeiro foi melhor que ele, mas ele fez uma grande partida, especialmente no segundo tempo. E acabou o jogo! Goleada do Flamengo no Maracanã! Flamengo líder do grupo, 6-1 diante da equipe do San José. Arrascaeta eleito o melhor da partida. E o Carnaval rubro-negro, como é que faz para segurar a torcida do Flamengo agora? Olha a festa! É festa na favela, é festa em qualquer lugar. Onde tiver um rubro-negro no mundo, o clima é esse. Aí o Everton Ribeiro, hein? Sendo cumprimentado pelo Diego, os jogadores do Flamengo ali no centro do gramado. Já já o Flávio Vinick vem aí com as entrevistas. E o Povão? O Povão tá que tá. Jogadores agradecem mais uma vez o apoio incondicional dessa torcida que vem lotando estádios, que vem se decepcionando, mas que nunca deixa de acreditar no time e sempre comparece. E aí, Flávio Vinick no gramado, com a saída aí dos jogadores, Vinick. Aguardando a saída aqui dos jogadores, tentar falar com a Arrascaeta, que foi melhor em campo. O Everton Ribeiro também já está chegando por aqui, fez 2 gols, agora é o artilheiro do Flamengo